Bom, São Paulo vai jogar hoje lá na Colômbia, né, contra os Milionários no estádio El Campín, né? Nemésio El Camacho, né, que é o nome do cidadão. O estádio é o El Campín em Bogotá, né? O Roger Machado comandou a última atividade ontem lá no CT da Federação Colombiana de Futebol. E o São Paulo já tinha viajado, né, sem 7 titulares: o Calério, o Luciano, o Arthur, o Lucas Ramon, Danielzinho, Enzo Dias e Rafael Tolói, né? Então já se sabia que ele não utilizaria a força máxima, ao contrário do que fez aqui em São Paulo, né, contra o O'Higgins, né? Lembrando que o Marcos Antônio, que se contundiu exatamente nessa partida contra o O'Higgins no Morumbi, e o Pablo Maia estão no departamento médico. Esses daí seguem fora de combate já há um bom tempo e ficarão fora de combate. O Lucas ainda está em transição física, né? As novidades na equipe no jogo de hoje: o Alan Franco, que estava suspenso contra o Mirassol, volta à zaga, e o Ferreirinha, rapaz, se recuperou de um edema na coxa esquerda, viajou com a delegação e deve ser titular, né, no jogo de hoje. E uma novidade no banco de reservas: o Paulinho, o atacante, a gente disse ontem aqui, né, ele foi finalista, né, da Copa São Paulo, e era uma das promessas, mas ele sofreu um problema no joelho e por isso ficou um bom tempo aí afastado. Vai voltando a ter oportunidades no time profissional do São Paulo e foi relacionado, vai ficar no banco de reservas. O Carlos Coronel, Carlos Coronel, goleiro, vai ser titular no gol do São Paulo hoje contra o Milionários, né? Ele chegou no início dessa temporada, mas ainda não tinha tido chances tanto com o Hernan Crespo como o Roger Machado, né? Com nenhum dos dois treinadores. Então, o Rafael vai ficar no banco, vai dar uma descansada, e o goleiro, que tem dupla nacionalidade, né? É brasileiro e paraguaio, ele vai fazer a sua estreia no gol do São Paulo. É um time bastante mexido, daqui a pouco a gente vai falar da possível escalação, mas eu acho que o Roger faz certo, né? Tem 100% de aproveitamento, tem que dar uma segurada no elenco, né, gente? E não é misto, né? Não é time misto, é um time reservão mesmo, né? Tem aí 3 possíveis titulares, que é o Cedric, o Alan Franco e o Sabino. Eu acho que o Ferreirinha não deve começar jogando, eu acho que ele deve entrar no meio do jogo para ganhar alguma minutagem ali. Mas é uma boa oportunidade para ver alguns jogadores que nunca entram, né? Como o Coronel mesmo no gol, como o Nicolas, lateral esquerdo, como também o Jorginho, no meio de campo de São Paulo. Oportunidade para esses garotos também mostrarem algum futebol, mas não dá para prever nada para esse jogo, não dá para você fazer uma análise: poxa vida, São Paulo vai voltar com a vitória. Se voltar com o empate de lá, para mim é um ótimo resultado desse jogo de hoje lá na Colômbia. O Milionários, que é o 10º colocado no campeonato no colombianão, né? Então dá para enfrentar, mas se voltar com o empatinho tá de bom tamanho, Rani. Com certeza, né? Eu acho que o Roger, ele até foi estratégico e foi inteligente, na minha opinião, porque ele conquista uma vitória no Campeonato Brasileiro, que era onde o São Paulo estava oscilando mais, e nos últimos 5 jogos, antes da vitória diante do Mirassol, ele tinha só uma vitória, né? Então, assim, o torcedor já estava começando a pegar no pé muito também por causa disso, porque o São Paulo era líder e estava caindo cada vez mais na tabela do Campeonato Brasileiro. Na Sul-Americana, em 2 jogos, apesar de não ter super convencido, assim, mas conquistou 2 vitórias, tem 100% de aproveitamento e está encaminhando, digamos assim, essa primeira colocação do Grupo C. Então eu acho que é o momento certo. Ele tira o peso de cima dele, porque ele não vai ser cobrado por uma atuação maravilhosa. Ele dá oportunidade para outros jogadores do elenco que não estão tendo tanta chance e, de repente, algumas soluções podem pintar por ali, né? Jogadores que eventualmente atuem bem, ganhem um pouco de confiança. Então você vê que o Tapia, que em outros momentos com o Crespo foi um jogador importante. Era o 12º jogador. Era o 12º jogador, marcava gol em clássico. Então ele desapareceu na temporada. É uma chance do Roger conhecer um pouco mais ele. O próprio André Silva, que em outros momentos também, quando o Jonathan Calleri se machucou, e mesmo quando o Jonathan Calleri estava jogando, não sei se vocês lembram, o Calleri passou por uma fase tão ruim que ele perdeu a posição, que calhou dele perder a posição para o André Luiz no momento que para o André Silva, no momento que parecia inevitável, e aí o Jonathan Calleri se machuca, e aí o André Silva vai lá e joga bem, né? É o melhor momento que ele tem com a camisa do São Paulo. É uma oportunidade também, quem sabe o Cauli
fazer a estreia dele com a camisa do São Paulo, né? Tá tentando, tá se esforçando, mas por enquanto não tá caindo aí no gosto do torcedor. Aliás, um dos jogadores que são mais criticados. E os jogadores da base, os jogadores jovens. Vamos ver se o Nicolas ele vai ter oportunidade na lateral esquerda, o Diordiney, que já jogou, né, pelos profissionais, tendo mais uma chance e é um jogador bastante promissor. Os pontas ali, o Luca e o TT, mais duas alternativas. O Paulinho foi, na verdade, o grande jogador. O grande jogador do São Paulo na final de 2025, né, do ano passado. A vitória de virada, né, contra o Corinthians, no Pacaembu. Aquele jogo que o Rian, na semifinal, marcou, se não me falha a memória, 2 gols de pênalti. Aquele pênalti gelado, mas ele ficou suspenso para a final. E o Paulinho foi quem chamou essa responsabilidade, quem marcou os gols, né, do título e foi importante na virada. Então também é mais um jogador aí bastante promissor. E vamos ver se o Pedro Ferreira, né, finalmente... Uns minutinhos ali pro Pedro Ferreira hoje, viu, Sgris? Não cairiam mal, não. Eu sei que ele quer dar confiança pro Cauli, ele quer dar confiança para alguns jogadores, mas seria o momento agora de colocar centralizado o Pedro Ferreira para ganhar minutagem, porque agora é o momento. Você tem conforto de 100% de aproveitamento na sua chave e dá espaço pro menino, né? Como vai dar espaço aí para alguns garotos, né? Vai dar espaço também pro Carlos Coronel fazer a sua estreia na equipe do São Paulo. Então agora seria o momento até para dar confiança pro garoto, jogar uma competição continental, iniciar a partida. Eu acho que é muito importante para um garoto que tá chegando agora, vem bem aí nas categorias de base do São Paulo, já iniciar num contexto de Sul-Americana, aí a primeira, já logo do início do jogo. Mas vamos ver se vai com o Ferreirinha ou se vai com o Luca. Tô muito curioso para saber se vai do lado esquerdo com o Ferreirinha. Eu acho que pelo tempo de inatividade deve ir o Luca mesmo pelo lado esquerdo. A gente estava falando ontem aqui do Rian Francisco, né? Que já está à disposição, já está jogando no Sub-20. Eu fui lá conversar com o pessoal do Sub-20, né? Para saber, né? Do porquê que ele não volta logo para o profissional, né? Para ser utilizado pelo Roger, enfim. Tanto é que o Paulinho passou na frente na fila, pelo menos, né? Já se recuperou de problema no joelho e já está lá na Colômbia também. Aí me disseram que ele está jogando pelo Sub-20, mas ainda não está 100% para voltar pro profissional. Essa foi a resposta que eu obtive. Tá jogando bem algumas partidas, mas ainda não tá 100% para subir de volta lá pro profissional. Então é por isso. Então ele tá jogando aos poucos lá no Sub-20, tá ganhando ritmo de jogo, tá ganhando confiança de novo e daqui a pouco ele volta pro profissional, o Rian Francisco. Que se não tivesse se machucado, obviamente já não estaria mais no São Paulo, porque teria sido vendido a preço de banana lá naquela leva, né, que a diretoria passada fez no começo do ano passado com as joias de Cotia, né? Então, é isso, né? Vamos colocar na tela aí a provável escalação do São Paulo, Silvio Luiz? Vamos lá? Qual que é, hein, o Rafael Sgrilles? Carlos Coronel, Cédric Soares, Alan Franco, Sabino e o Nicolas ganhando oportunidade com o Luan Diordiney. Aí é o Tapia. Não sei se vai o Tapia aí pelo lado, porque é um centroavantão, né? Mas nas prováveis aparece o Tapia, com o Cauli, Luca e o André Silva. Ele usou o Tapia aberto, né? O Tapia teve uma oportunidade com o Roger e ele entrou aberto, né? Então ele faz ali, ele faz aberto e centralizado é com a mesma eficiência, viu? Mas como ponta, né? Aberto pelo lado, assim, né? A gente até estranha um pouco, né? Mas quem sabe aí, aberto pelo lado direito, com o Luca pelo lado esquerdo, ou Ferreirinha, né? É o único parênteses que a gente coloca aí nessa possível escalação. O Cauli centralizado e o André Silva centroavante. Poderia ser o TT também ali, né? TT. Na lateral poderia ser o Igor Felisberto em vez do Cédric. Também poderia. E o Pedro Ferreira, que a gente falou aqui, poderia estar nesse meio de campo aí, armando o jogo no lugar do Cauli. Agora, uma pergunta pra vocês, viu? Marcelo Lima, Danilão e Sgrilles. Eu tenho uma sensação, eu falei aqui quando o Roger ele foi contratado, que ele chegava já e natimorto, né? Que ele chegava e não ia ter como pela conjuntura, né? Por tudo que aconteceu. Mas eu sinto uma certa mudança no termômetro, digamos assim, do torcedor são paulino. Eu sinto que já tem torcedor que está começando a ir para o lado de Roger Machado. A rejeição ainda é muito grande. Eu diria que a maior parte do torcedor, um volume grande, assim, sei lá, 65% ainda são contra o Roger Machado, mas eu já acho que ele já está começando ali uns 15%, 20%, 25% de torcedores que falam assim, ó, quer saber? O grande problema não é ele,
É mais a direção, é mais Rui Costa, é mais Rafinha, é mais o Harry Macias. O Roger tá aí, tá conseguindo um resultado outro. Então vamos dar um voto de confiança para ver qual é que é. Vocês têm essa sensação também? Eu tenho essa sensação, inclusive estando na arquibancada com o torcedor, conversando com a galera, você percebe isso. Porque o torcedor começou a ter consciência e eles sempre falam, né? Ele não é bom, né? Não é o técnico pro São Paulo, só que ele não tem culpa. Não é o ideal, né? Não é o ideal. A gente não queria ele aqui, mas ele não tem culpa de estar aqui, né? Tá caindo para a diretoria, tá caindo para o Rui Costa, para o próprio Rafinha, essa responsabilidade. E eu acho que assim, a gente falou isso há algumas semanas atrás. A tabela do São Paulo é uma tabela que vai ficar nessa, de ganha uma, perde outra. São Paulo hoje enfrenta o Milionários, um resultado negativo é normal. No final de semana, enfrenta o Bahia com o mando de campo em Bragança. Pode ganhar esse jogo, tem que ganhar esse jogo. Depois o O'Higgins fora de casa, um resultado que pode ser positivo, ganhando lá, pode voltar com os 3 pontos lá também. E aí tem um jogo importante, tem um Corinthians e São Paulo na Arena Neoquímica. Esse jogo, se o São Paulo consegue uma vitória fora de casa contra o seu adversário, né? Antes da pausa para a Copa do Mundo, o Roger vai ganhar uma moralzinha ali com o torcedor. Eu penso que assim, são 2 finais para Roger Machado. Esse clássico diante do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro na Neoquímica Arena, não que o São Paulo precise ganhar, mas assim, se o São Paulo fizer um bom jogo, um jogo razoável, beleza, o Roger ganha fôlego. E depois desse jogo, tem o jogo de volta da Copa do Brasil, que é diante do Juventude, jogando em Caxias. Perfeito. E aí o São Paulo... Tá 1-0 só. Tá 1-0 só. Não pode ser eliminado de forma alguma, porque se ele for eliminado pelo Juventude na Copa do Brasil, aí esquece. Aí não tem algo que sustente. Se perder feio pro Corinthians também... Então, se perder feio, se aí... 3-0, 4-0 fora o baile, aí esquece também. Aí cai, não tem como. Mas se ele fizer frente ao Corinthians, fizer um jogo honesto diante do Corinthians e avançar na Copa do Brasil, eu acho que ele garante, praticamente garante aí a permanência para depois da Copa do Mundo. E deixa eu só corrigir o Mário Couto, que ele mandou uma mensagem aqui, ó. Ele diz o seguinte: desculpa, tudo bem ele tá ali sem estar. Quer? Tudo bem ele estar ali sem estar, ele falou. Mas vocês falaram que a torcida tá a favor da permanência do Roger, vocês estão usando droga. Não, ninguém falou que tá a favor. Sim. O Ranieri acabou de falar. Uma pequena parte da torcida... Uma parcela, sei lá, 20, 15%. É que antes 100% era contra... 100%. Eram contra... Exato. Não tinha Agora já tem alguns torcedores não querendo que ele permaneça, não é isso. Mas tem alguns torcedores que já entendem que ele não é o culpado de estar lá. Sim, entendeu? já que tá aí, vamos apoiar ele. Vai vamos torcer, né? Vai entendeu? que dá certo, Exato. vai que embala bons resultados. Exatamente. O Roger só tem um jeito de reverter um pouco essa situação, que é com resultado. Não tem outro jeito, não tem outro jeito. E ele só vai mudar não esse estigma dele aí, ô Lima, ganhando título. Se ele conseguir permanecer no São Paulo até após a Copa do Mundo, chegar numa final de Sul-Americana, por exemplo, numa Copa do Brasil, ganhar um título, aí muda a chavinha. Porque o próximo time que ele for vai ser a mesma coisa, rapaziada. E assim, o Roger, ele tem 2 coisas que contam muito a favor dele. Gostando ou não do Rui Costa, o Rui Costa tá bancando o Roger. Ele tá bancando. Ele segurou em momentos de extrema pressão quando parecia que não ia segurar. Então ele tem, por enquanto, esse suporte. Obviamente que a gente sabe que dirigente, aquela sustentação vai até a página 10 ali no máximo. Depois ele larga a mão de qualquer um pela própria sobrevivência. Mas o Rui Costa, inclusive, colocou a sobrevivência dele dentro do São Paulo, condicionou essa sobrevivência ao Roger Machado. O que é uma coisa rara, digamos assim, um treinador ter essa sustentação vinda dos dirigentes dessa forma. E o segundo ponto é que claramente o elenco do São Paulo está com Roger Machado. Quando acabou a partida diante do Juventude e o Roger foi vaiado e ele até saiu meio chateado, falou, pô, ganhamos, não jogamos mal, tal, e o torcedor aqui tá todo mundo me criticando. Ele diz, né, que vários jogadores, e eu acredito nisso mesmo, vários jogadores foram até ele no vestiário logo após a partida e falando, não, continua, permanece, que vai dar certo, a gente está com você. Então os jogadores estão mobilizados com o Roger Machado. Ele tem um elenco que quer sim provar, né, que tá todo mundo junto, que esse elenco pode ir para frente, e com o Roger Machado, e ele tem essa sustentação da direção. Então assim, é difícil, mas não acho mais impossível como eu cheguei a achar em outros momentos.